Oi, gente, boa noite a todas e todos. Boa noite, Alex Fonix. Tudo bem? Tudo bem aí? Boa noite, Paulo. Tudo certo? Tudo bem. Tudo bem. Aqui é a Gisele Federici, começando mais um Boa Noite 247. Vou passar para vocês aqui os temas do dia para a gente debater. Destacamos aí o aumento da desigualdade social e a novidade não é essa. Na verdade é que a gente está com o mais longo período da história de crescimento de desigualdade de renda no Brasil. Então, estamos a 17 trimestres consecutivos com crescimento de desigualdade social, um estudo da FGV, que mostra esse abismo cada vez maior entre ricos e pobres. E não à toa, é um período desde 2014 até 2019, e a gente sabe muito bem o que aconteceu nesse período, né? Um boicote às pautas da Dilma, depois golpe, depois muita instabilidade, governo Temer com retirada de direitos e cada vez mais pressionando aí os mais pobres, né, os trabalhadores sempre. Nessa esteira, Bolsonaro hoje fez um ataque duro ao Bolsa Família e, curiosamente, né, a gente vê aí um estudo que aponta isso e um ataque do atual presidente, um programa que tirou dezenas de milhões de brasileiros da extrema pobreza. Vamos falar também da repercussão dessa história da Polícia Federal, do Bolsonaro dizendo que ele é quem manda, da projeto de lei do abuso de autoridade, com campanha para que o Bolsonaro vete, e mais declarações do Bolsonaro, por exemplo, sobre os mais médicos, dizendo que eram guerrilha disfarçada. Ele já tinha feito sinais, né, que acreditava nisso, hoje ele fez uma declaração ainda pior. O Lula deu uma entrevista hoje também, na verdade ele já tinha dado, a entrevista foi transmitida hoje ao jornalista Bob Fernandes pela TVE, TV Pública da Bahia. Vou trazer aqui algumas declarações do Lula também. Vão mandando aí seus comentários, suas perguntas, e eu leio aqui ao longo do programa. Então, o que aconteceu com a desigualdade social, segundo um estudo do Marcelo Neri, economista da FGV? Aponta o seguinte, que a metade mais pobre da população teve perda acumulada de 17,1% na renda nesse período, né, nos 17 trimestres, como eu tinha apontado. Os 40% da faixa intermediária, aqueles considerados classe média, tiveram perdas de 4,16%. Já os 10% mais ricos tiveram um crescimento na sua renda de 2,55%. Paula, a desigualdade social no Brasil não é uma novidade, né? A novidade aí é que a gente está no período mais longo de crescimento disso da história, inclusive ultrapassando um pico que era o ano de 1989, que tinha sido o período mais longo. O que significa isso? Primeiro é assim, de 2003 para cá, a tendência era, durante 12 anos, a desigualdade diminuir. Isso é uma coisa importante. Como um saldo que veio, um acúmulo de políticas, de medidas da Constituição, de Bolsa Família, elevação do salário mínimo, uma série de medidas, o saldo final foi, durante 12 anos consecutivos, uma diminuição da desigualdade. Isso é uma coisa importante. Isso é o Brasil que a gente lembra. É o Brasil onde nós nos formamos. Era o Brasil, não custa lembrar, mas nós estamos aqui para lembrar isso, mas é o fato que durante dos dois mandatos do Lula e do primeiro mandato da Dilma. Isso assim, é aquilo que os brasileiros têm na memória. E o que vem nesses 4 anos, né, que são iniciados pelo governo, com um mandato do governo Dilma, em seguida com o golpe parlamentar, e com todas aquelas medidas de austeridade, cortes de gastos, redução e sabotagem mesmo aos programas sociais, né, nós temos uma inversão. Em 4 anos se fez se destruiu um trabalho de 12 anos, né? Em 12 anos, assim, nos 10 anos, uma estatística divulgada pela IPEA, na época, em 2014, diz assim que em 10 anos, a desigualdade, a pobreza dos mais pobres teve uma redução de 63%. A renda, né? A renda, exatamente. A renda dos mais pobres teve uma a distância entre os mais pobres, a renda dos mais pobres teve uma elevação de 63%.
né? Eles passaram, a massa de mais pobres que é imensa, né? Conseguiu uma massa de recursos, uma parcela da renda 63% maior do que ela tinha anteriormente. Então agora a gente teve, em 4 anos, né, uma redução de 17%. Nesse ritmo vai ser até pior. A gente não vai voltar, vai ser muito pior, né? Então esse aí é o ponto central. E o que está acontecendo é que não só está assim, como recentemente, num sinal de que nada vai mudar muito cedo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que, bem, para recuperação econômica, para 1 ou 2 anos. Né? E é bom nem contar com a Argentina, quer dizer, já estamos achando bodes expiatórios, porque isso aqui não está vindo. O Bolsonaro já está falando mal do Bolsa Família. Já está falando mal do Mais Médicos, que é um programa social que atende a população pobre da periferia, que estava sendo reconstruído, né, com cubanos que decidiram permanecer no Brasil, porque não haviam médicos brasileiros dispostos a trabalhar. Ou seja, nós estamos assim no 7º mês do governo Bolsonaro, e assim, essa é a notícia mais importante, e ela sinaliza o que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Se não houver nenhuma mudança, se não houver um novo projeto, se não houver uma mudança qualquer, o que nós vamos ter é um governo conduzindo o Brasil para um abismo. E não há outra coisa, isso aí está muito. Isso aí, assim, o governo não está dando nenhum sinal de que pretende corrigir e etc. Esses números, eles explicam, em parte, a vitória do Bolsonaro, ou seja, houve uma decepção muito grande em 2015, 2016, 2017, e 2018, que eram os anos Dilma e depois Temer, 2, 3 anos de Temer, né, que explica como é que, de repente, vem o Bolsonaro e ganha com um discurso que muita gente diz, era tudo mentira, eu fui enganado, né? A gente está vendo, o que não foi enganado. Estava ocorrendo uma mudança que agora se manifesta, e a gente está vendo que esse governo que está lá há 7 meses não teve uma única ideia, um único projeto, uma única manifestação para dizer, olha, vamos melhorar a pobreza. Nada. Vai continuar, porque para eles é uma fatalidade. Para eles, o mercado resolve tudo, quanto menor for o Estado, melhor será para a população, e, portanto, vamos continuar assim até o governo sair daí. Alex. Bom, não precisa nem fazer pesquisa, basta olhar o que está nas ruas, né? Todo dia nós estamos vendo o que acontece, todo dia mais gente e o que essa pesquisa está captando são pessoas que têm renda. Agora, tem pessoas que não têm renda nenhuma, as pessoas que estão dormindo na rua, como mostramos na nossa foto aí, não tem nem renda para diminuir. Então, mesmo essa pesquisa que é trágica, a tragédia é muito maior do que essa pesquisa, porque essas pessoas que dormem na rua não são nem pesquisadas. Não tem renda nenhuma, eles pegam um cafezinho ali, ele está falando da pesquisa de diminuição de renda, de quem tem ainda alguma renda. E tem o seguinte, o que o governo vai fazer com as pesquisas? Vai desqualificar, vai dizer que está errada, que é uma pesquisa antipatriótica, que é uma pesquisa e etc. Então, se o governo não reconhece a situação, ele não pode trabalhar para melhorar a situação. Esse assunto não está em pauta, né? Esse que é o assunto mais grave do Brasil, não está em pauta. Você não ouve falar, o presidente fala de 200 coisas, nada a respeito disso. Nada de pobreza, nada de como fazer para inverter, para tirar essas pessoas da situação. Esse não é a pauta. A pauta do Brasil é a reforma da Previdência. As pessoas que vão na rua não têm Previdência. Agora a reforma tributária, agora a reforma... E não se fala no problema, como é que um país vai crescer, como é que o PIB vai crescer se a pobreza aumenta? É impossível, então não adianta os economistas virem com papo, o Paulo Guedes vir com papo, daqui a 1 ou 2 anos vai melhorar. Não vai melhorar. Como é que vai melhorar se a pobreza aumenta? Onde é que o PIB vai subir? Por onde? Não tem por onde subir. Então, enquanto o governo não tomar consciência dessa situação, não vai tomar nenhuma providência. E não vai tomar consciência. Esse é um governo que não tem consciência. Hoje tem uma entrevista do Alexandre Frota na Folha dizendo que o presidente é um idiota. Nós todos sabemos qual é a capacidade intelectual do Alexandre Frota. E ele diz ali, na entrevista, que ele, como ator pornô, teve mais sucesso do que o Bolsonaro no Exército. São palavras do Alexandre Frota. Quer dizer... como é que um presidente com essas características vai tirar o Brasil da miséria? Não vai, não tem como.
com um ministro como o Paulo Guedes. Qual é a solução do Paulo Guedes? Esperar 2 anos? Isso está sendo criticado por todos hoje, todos os colunistas de qualquer tendência. Quem vai esperar 1 ou 2 anos? Que é isso? 1 ou 2 anos já tem eleição e acabou. Ninguém vai esperar 2 anos, é urgente, a fome é urgente. A fome não pode esperar 2 anos. Exatamente, Alex. Tem as pessoas que estão fora do sistema, né? De qualquer sistema. Não tem conta bancária, não tem renda, muito menos emprego. E elas não estão no grupo dos desempregados. Elas fazem bico desde sempre, né? Estão fora de todos esses sistemas que trazem algum tipo de benefício, algum tipo de ajuda do Estado ou o próprio salário, né? Zélia Canivese diz aqui, com a reforma da Previdência vai aumentar mais a desigualdade, a pobreza também vai aumentar. Ela diz aqui, não, a Mariase Orix diz, os ricos crescem e os pobres ficam mais pobres. Simone Vieira se tornou membro aqui do canal no YouTube, bem-vinda Simone, obrigado pela assinatura, pelo apoio. José Francisco Nogueira diz, moro numa pequena cidade de Minas Gerais, há muito tempo não via o que vi hoje, 2 pessoas baterem na porta da minha casa pedindo um prato de comida. O Paulo Eduardo Moura faz uma ironia aqui com a questão dos mais médicos. Ele diz, essa Cuba realmente não tem jeito. É capaz de produzir guerrilheiros com diploma de médico e ainda exportar e obter superávit em moeda americana. O Valdomiro Anunciação diz, Lula agora na TVT. Gente, a entrevista do Lula, quem não assistiu ainda, vai estar disponível nas redes sociais depois, no YouTube, né? Vai estar lá. Vocês podem assistir depois do Boa Noite, depois da programação da TV 247. Vamos assistir o Boa Noite ao vivo aqui. Mas muita gente já assistiu. Por exemplo, a Nancy Silva diz aqui, Lula destruiu na entrevista. E acho que tem um superchat aqui, mas acho que era do Boa Noite de ontem. Mas é isso. Esses são os dados da pesquisa da FGV. Ainda tem realmente as pessoas que estão fora de qualquer contabilidade, né, que não estão no grupo dos desempregados, no grupo dos que recebem algum tipo de assistência, são miseráveis que não têm onde morar, por exemplo. E esse grupo tem aumentado. Ione Tiengo está dizendo aqui também, acabei de assistir a entrevista do Lula, daqui a pouco eu trago algumas frases do Lula, né? Oscar dizendo, já acabou a entrevista. Não, é porque assim, a TVT está transmitindo agora às 20 horas, por isso que eu disse sobre o horário, mas realmente a TVE e as redes sociais do Lula transmitiram antes já, todo mundo que assistiu por esses canais. E realmente o Bolsonaro fez esse ataque ao Bolsa Família, que é um programa exemplar, né? Um programa que é seguido por outros países. A Itália já fez estudos com Bolsa Família, outros governos também, porque é um programa que tirou realmente muita gente da pobreza. O Brasil fez um grande trabalho contra a desigualdade e não deixa de ser simbólico que o Bolsonaro faça essa declaração num dia em que sai essa pesquisa. E eu concordo com o Alex que esse governo não tem nenhuma preocupação em arrumar emprego para as pessoas e diminuir a pobreza e reduzir a desigualdade. Eles querem disseminar mentiras e fazer com que as pessoas sigam essas mentiras aí, sigam o seu discurso, seja lá ele qual for. Eu acho que tem um ponto importante que, de fato, quer dizer, esse governo é o governo que vai produzir a miséria. Ele chegou aqui para arrebentar com o aparato de bem-estar social que o Brasil construiu. É isso que ele está fazendo. A Previdência é o primeiro passo, né? O passo seguinte vai ser uma nova reforma trabalhista para arrancar mais direitos, né? O esvaziamento da saúde. As universidades, ele quer criar organizações que vão privatizar universidades públicas. Portanto, o dinheiro privado vai entrar ali dentro, vai virar toda uma exatamente, quer dizer, ele vai fazer isso. Bem, só que nós vivemos numa sociedade que tem uma história. Eu estava vendo aí, vamos dizer assim, em plena ditadura militar, nasceu o chamado movimento contra a carestia, que foi um movimento importantíssimo da população pobre da periferia. Várias lideranças que depois iriam para os sindicatos, que depois foram fundar o Partido dos Trabalhadores e foram formar outras organizações de esquerda, lideraram esse movimento, fizeram concentrações e atos muito importantes e, claramente, isso cedo ou tarde vai se colocar. Estando nessa situação que nós estamos, estando nesse aperto absoluto, é isso que vai se colocar.
Nós tivemos depois, em outro momento, mas ele já foi no governo, Itamar Franco, tudo, teve aquele movimento contra a miséria, né? Contra a fome, do Betinho, tinha uma liderança nacional que encarnava tudo isso bem. Mas esse movimento contra a carecia, que é uma coisa assim, até mais rude, mas assim, é uma coisa muito importante e certamente vai se colocar, porque isso essas pessoas que a gente vê passando fome na rua, as pessoas que hoje em dia assim, é frequente em todo lugar, você tem alguém que te pede dinheiro, já tem gente que já pede, já faz cálculo, já pede, ou seja, as pessoas estão desenvolvendo técnicas, argumentos, porque está muito difícil, isso vai se tornar insuportável, e a sociedade brasileira vai responder a isso. Não vai esperar pelo Bolsonaro, não vai esperar pela eleição, vai responder isso porque isso é uma necessidade. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão, assim, Bolsonaro chegou a falar que o brasileiro não morre de fome, quer dizer, é prova que ele não conhece, por desnutrição, que é o verdadeiro nome da fome, é o nome científico da fome, mais de 5 mil pessoas já morrem por ano. Meu receio é que quanto mais desemprego, menos força as pessoas têm também para se manifestar, para sair para as ruas, né? Quanto mais fome as pessoas têm, menos força elas têm para isso também. Então, cabe a quem ainda tem alguma renda, a quem tem consciência de tudo que está acontecendo e vontade política para resistir a essas mudanças em legislação, né? O que eles chamam de reforma, que a gente sabe que são deformas, para não piorar ainda mais a vida dos mais pobres. Deixa eu trazer aqui algumas declarações do Lula. Tem muita gente aqui falando da entrevista do Lula. Lula fala o seguinte: não estou precisando de favor, estou precisando de justiça, só quero que as pessoas leiam os autos do processo. O Dallagnol fez aquele PowerPoint e não teve coragem de ir em uma audiência. Ele fala também que tem 4 pessoas que sabem que esses integrantes da Lava Jato estão mentindo, né? O Dallagnol e Moro, que é Deus, ele mesmo, né? O Lula e os próprios, Dallagnol e Moro. Diz que a única coisa que espera é que esse país volte a ser uma nação que preserve o Estado Democrático de Direito. As pessoas precisam voltar a acreditar na justiça. E essa gente não pode fazer com o Brasil o que estão fazendo. Quero saber quantos bilhões eles tiraram da boca do povo brasileiro, destruindo a indústria naval e a construção civil. Eles podiam ter prendido os empresários sem quebrar as empresas. Defesa que sempre a esquerda fez, né? Punir os responsáveis e não paralisar as obras, por exemplo. Aliás, retomar as obras faz parte do programa do PT contra o desemprego. Ele fala também, né, fica criticando o Bolsonaro, diz que faz palhaçada o tempo inteiro, enquanto o povo está desempregado, passando fome e morando na rua. O papel do Paulo Guedes é destruir a economia brasileira, transformar o Brasil em um completo vassalo dos Estados Unidos. Eu, às vezes, vou dormir e fico pensando, onde estão os militares nacionalistas? Coisa que ele já tinha questionado antes também, né? Perguntando cadê o papel dos militares que defendiam antigamente o Brasil. Muito antigamente. Não estão mais lá, né? Sociedade não pode permitir que eles destruam nossas universidades, educação não é gasto, é investimento, entre outras várias declarações aí do Lula. Ele tem uma fala que está fazendo bastante sucesso aí na internet, que é sobre o dono da Havan, Luciano Hang. Ele fala, aquele dono da Havan parece o Louro José com aquela roupinha dele. Qualquer dia Ana Maria Braga pega ele e coloca em cima da mesa. Eu fico me perguntando onde estão os grandes empresários comprometidos com esse país. Mais uma boa pergunta, né? Porque se o exemplo de empresário hoje é o Luciano Hang, pelo amor de Deus. Bom, ele também voltou a dizer que... ele falou que quero pedir desculpas por ter chamado o Bolsonaro de doido. Eu fui grosseiro com os doidos. Eles querem criminalizar o PT por ser o maior partido de oposição. Disse que o Bolsonaro foi o monstro que surgiu porque a Globo não teve coragem de lançar o Luciano Huck. Foi o que, já que tem tu, vai tu mesmo, né? E é isso. Outras coisas que ele já tinha dito antes, como a mágoa que se tem de mim é pelos meus acertos. O 247 vai entrevistar o Lula na semana que vem, então vai ter mais uma entrevista em breve aí com o ex-presidente Lula. Bom, mais uma frase para encerrar esse trecho Lula aqui. Ele diz, eu estou certo que a verdade vai vencer nessa história, estou tranquilo. E diz que vai ficar preso até provar que o Moro é o culpado, né, de todo esse processo. Alex, como é que você vê essas novas declarações do Lula que foram transmitidas hoje?
Bom, a única nova foi sobre o Zé Carioca, né? O Avan. É tanto o Louro José como o Zé Carioca, né? Absolutamente ridículo. Bem, eu acho que o que importa nessa altura não é mais nem o que o Lula diz, mas a falta que ele está fazendo aqui, porque está ficando muito claro que existe um vazio terrível de liderança, não tem ninguém com a capacidade de encarar Bolsonaro frente a frente, ninguém. Esse Bolsonaro fala o tempo todo, ocupa todo o espaço da mídia e não há ninguém à altura para contestá-lo. O único que pode contestá-lo é que está preso. Evidentemente que ele preso não pode contestar. Então, o Lula está fazendo muita falta aqui fora para cumprir esse papel, que é o papel dele. Não há ninguém, não há um anti-Bolsonaro. Na Segunda Guerra, Hitler teve o Churchill. Na ditadura militar, teve Ulisses Guimarães. Sempre houve grandes líderes que se levantaram contra regimes autoritários, contra presidentes autoritários, e agora não há. Está o Bolsonaro nadando de braçada, falando o tempo todo, e ninguém responde à altura, porque não há ninguém a responder à altura. E é o Lula que está fazendo falta. Está fazendo grande falta solto. Lula está fazendo muita falta ao país, a todos, não só à esquerda, ao país como um todo. Lula está fazendo muita falta. Isso aí, Alex. Paulo. Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos falando demais do Bolsonaro. O esforço todo do Bolsonaro é para criar uma bolha brasileira na qual o país inteiro fique discutindo o que o Bolsonaro falou, o que ele está fazendo, e pode responder a ele, e na verdade ele age como um palhaço de circo, ele fica cada hora com uma história, cada hora com uma mentira, cada hora com uma ilusão. Eu acho que está na hora da gente entender o seguinte, aquelas pessoas que já compreenderam que esse governo não tem uma saída de nenhum tipo para a maioria dos brasileiros, que esse governo quer entregar o país, temos de construir a nossa agenda, de debater os assuntos que nos interessam e fazer o nosso debate. Nós temos que recuperar a nossa narrativa de país. Porque não dá para ficar respondendo ao Bolsonaro, não dá para ficar atrás dessa falsa agenda, porque a agenda dele é um cemitério, não precisa de muita coisa, vai destruindo todo mundo, é cada dia uma destruição, cada dia uma história deprimente, uma medida que você fala, nossa, como é que eu vou fazer? É organizar a resistência, e é organizar a resistência no plano cultural, no plano do debate, é usar as redes sociais, é usar a internet, é usar o que nós temos de imprensa, usar o que nós temos de sindicatos, e fazer, sim, a resistência. E é assim que nós vamos enfrentar o Bolsonaro e vamos mudar essa situação. Porque esse governo é um fiasco. Ele já, assim, é o primeiro governo que chega nos 7 anos de governo e o índice de desemprego não mudou nada. E que a pobreza está aumentando, e a perspectiva é de aumentar mais, ou seja, isso precisa, assim, ter um trabalho de desconstrução deste governo, que não é ficar respondendo a Bolsonaro, é mostrando o que tem que ser feito, mostrando o que precisa ser feito. O PT fez muito bem em anunciar um plano, isso é uma ideia que está aí no ar, ninguém vai ficar discutindo plano de governo, porque ninguém vai eleger um governo, mas mostrar que isso aqui está errado, mostrar que não se pode ceder nenhum milímetro gratuitamente, e que nós temos sim uma agenda é recuperar o governo, e enquanto isso não acontecer, é recuperar direitos, e é isso que nós queremos. Nós não queremos, vamos esquecer, ele só fala merda, ele quer fazer que a gente perca tempo, porque ele nunca fala o que é verdade, ele sempre distrai, não temos que fazer isso não, nós temos que fazer, e vamos fazer isso com as nossas forças, com aquelas lideranças que estão aqui, como isso sempre fez. As lideranças aparecem na luta, elas não aparecem assim. Quem vai ser a liderança? Quem é o líder? Outro dia apareceu um líder muito importante, que é o novo presidente da OAB, uma liderança democrática, de centro, importante. Outras lideranças vão surgir, lideranças populares também vão aparecer, e claro, o grande líder continua sendo Lula, e ele vai ocupar o seu lugar quando ele puder, mas não se pode achar que, porque não há isso aí, não tem que fazer, não. Temos sim que fazer desde já. Os sindicatos que tem aí, eles estão mostrando o seu lugar e vão mostrar mais. Os estudantes mostraram muito bem. Aí, nesse último protesto, vamos ter outros, sabe? Assim, é isso que tem que fazer.
É um momento de resistência, sabe? De resistência, estamos surgindo liderança, a história do Brasil está mudando, a política brasileira está mudando, os partidos estão sendo renovados, queiram ou não, novas lideranças vão surgir, e vão surgir como? Dando respostas a isso. É isso que vai acontecer. Assim como o Lula surgiu nos anos 70... porque ele deu resposta ao roxo salarial, deu resposta ao roubo no reajuste, à falsificação da inflação para não dar o aumento merecido conforme a lei da ditadura. Nem a lei da ditadura, a ditadura estava respeitando. É isso que esse governo faz e que vai fazer. É assim que nós vamos fazer. É assim que se faz. E sim, lutando, Lula livre, nós temos essa liderança aí, temos esse símbolo e essa liderança, mas que está nesse momento presa. Enquanto estiver presa, ela pode dar entrevista. É o que faz uma pessoa. E ali é ótimo. Mas é o seguinte, temos que colocar em movimento. Temos que colocar em movimento. Estamos colocando em movimento. E esse movimento vai crescer, vai se organizar. É isso que nós temos que fazer. Tem que mudar a reunião de pauta do programa, né? É. De todos os programas, aliás, de todos os Mas não é, veículos. porque eu acho que a gente fica numa obsessão, Bolsonaro, sabe? E metade disso... Mas ao mesmo tempo não tem como não Não, falar tem que falar, sobre não isso. tem que falar, mas tem que falar assim, é legal fazer que nem a TV alemã, né? Fez uma sátira. Uma sátira, fez ali, sabe, achar um poder de síntese, sabe, porque é evidente, essas coisas que ele fala, é uma pataquada, ele quer nos transformar em escravos da sua agenda, debater uma agenda que nós sabemos que é falsa, que é uma agenda perdedora, uma agenda destrutiva, né? E enquanto que nós podemos, sim, discutir seriamente o que está acontecendo, como eu acho que essa discussão da desigualdade eu acho muito importante. Acho que outras devem ser feitas, porque isso está acontecendo em todas as áreas. E isso, que é reconstruir a memória do povo, não está sendo feito, porque ficamos discutindo com o Bolsonaro, que é um mentiroso profissional, que está aí para contar lorotas, para fazer tudo isso. Cortes estão sendo feitos em bolsas de pesquisas Pois que estão é. em andamento. Ou seja, uma pesquisa que está lá no seu 70% de conclusão pode ser interrompida. Uma vacina pode não ser concluída. E hoje, uma frase fantástica, o ministro da Educação diz que não tem dinheiro para as universidades porque teve que dar dinheiro para a reforma da Previdência. Quer dizer, isso não é um escândalo. Sabe, ou seja, vamos dizer assim, é ter esse foco, saber qual é o foco, sabe? É desconstruir esse governo, mostrar esse governo. Isso quem vai fazer é quem está aqui, isso vai ver se somos nós, gordo, velho, sabe? Espero que tenha jovem também, sabe? Tudo isso é assim que faz, é assim que acontece a vida. Kátia Peruca manda aqui um superchat e diz: Isso, PML, anularemos o Bozo ignorando. Ele não é presidente, é apenas um mico fazendo presepadas. Eu volto a dizer que seria ótimo poder ignorá-lo, mas acho pouquíssimo provável que a gente consiga, né? Ignorar Porque são não, né? muitas, Mas assim, são vamos... muitas atrapalhadas diárias, né? Pra gente Claro. não discutir. E aí não só discutir os desastres mesmo também, mas rebater, por exemplo, declarações que são destrutivas, que são preconceituosas, enfim. Givaldo Lessa Castro. Gostei muito da apresentação anterior das Léas ao quadrado. Principalmente pelo retorno da Gisele, que demorou muito na China. Ele está falando que, em referência a eu e a Daphne, que a gente fez o programa Léo ao quadrado agora há pouco. As Léas ao quadrado. As Léas ao quadrado. Eneida Posser lembra aqui que o Lula também falou que está apaixonado e que quando sair vai se casar de novo. Quer se casar, né? Que eu acho ótimo porque ele tem expectativas positivas sobre a vida dele. Ele está fazendo planos sobre a vida pessoal dele. Isso é impressionante. Paulo Miguel Cardoso e Silva diz: vai voltar a faltar o rango no exército, que é assustador, né? Que coisa também que foi falada hoje. Carlinha, vocês viram a fala do Bozo sobre os médicos cubanos que eram comunistas fantasiados de médico que estavam construindo células guerrilheiras? E a Ione Tiengo diz: adorei quando o Lula disse que o Brasil não é do Bolsonaro, que ele não pode fazer o que quer. Peraí, Montemar. Ione Tiengo, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. É isso aí. E aí, eu queria trazer aqui um tema que é o da Polícia Federal, que a gente já falou ontem, mas tem repercussões hoje, né? O Bolsonaro fazendo intervenções e até provocações ao ministro Sérgio Moro, dizendo que quem manda aqui sou eu, etc. E hoje ele fez uma nova declaração reforçando isso. Eu dou liberdade para os ministros, sim, mas eu que mando. Depois ele deu fez uma outra fala recuando um pouco nesse sentido, mas a questão é que saiu uma reportagem na Folha agora há pouco dizendo que a apuração do caso Queiroz foi o caso aí, foi o pivô
derrubada do diretor da PF no Rio de Janeiro. Não que a gente já não tenha falado sobre isso ontem. O Alex, por exemplo, trouxe à tona isso. Pô, ele está querendo defender os seus, né? Então a matéria diz o seguinte, que o Bolsonaro vinha se queixando a interlocutores havia meses de que não confiava na atuação de Saad, que não tinha ingerência direta sobre nenhuma investigação envolvendo o clã Bolsonaro, mas que agia em sintonia com quem lida com o assunto. Isso não é exatamente novidade, né, Alex? A gente já imaginava que ele queria fazer a proteção do seu filho, principalmente, né? Eu acho que não tem que encarar as coisas como novidade ou não, né? Tudo fica normal. Ah, não é novidade, é normal. Não. Nós lembramos muito bem, recentemente, no tempo da presidente Dilma, quando a Polícia Federal investigava petistas, e o ministro da Justiça, que era Zé Eduardo Cardoso, dizia, não, eu não posso defender a Polícia Federal. Era até criticado, mas ele estava sendo ético. Agora, imagina um presidente interferindo na Polícia Federal. Não existe isso. A própria Polícia Federal está se queixando. O presidente da República, ele não pode fazer tudo. Ele não é um imperador, ele não é um tirano, ele é presidente da República. Ele tem, está ali escrito a Constituição que ele pode fazer, o que não pode fazer, ele não pode fazer isso. Não é normal, não é uma coisa normal. Ele vai interferir e nós vamos considerar normal. Não considera normal, a Polícia Federal não considera normal. Isso é uma clara interferência a favor dos seus interesses, a favor dos interesses da sua família. Ele mandou trocar a Polícia Federal do Rio de Janeiro porque o Flávio Bolsonaro tinha sido intimado para falar com a Polícia Federal. Então, é um escândalo atrás do outro. A presidência da República não pode ser usada para interesses pessoais. E é o que o Bolsonaro tem feito o tempo todo, em relação a todos os seus filhos, entregando medalhas, nomeando para a embaixada, tirando a Polícia Federal que vai investigar. Isso é um absurdo, isso é um escândalo diário e não é normal. Não é normal, é ilegal o presidente ter feito. A Polícia Federal é autônoma. Porque a Polícia Federal, inclusive, pode investigar o presidente da República. Pode investigar ministro com permissão do STF. Então não pode haver esse tipo de interferência. Um presidente da República não pode mandar na Polícia Federal. E nem o ministro Sérgio Moro pode mandar na Polícia Federal. E dirigentes da PF, né, interlocutores que estão sendo ouvidos, obviamente em off, estão dizendo que não vão deixar isso quieto, que vão reagir a essa interferência do Bolsonaro. Ontem tinha saído uma nota dizendo que a decisão já estava sendo tomada, não teve interferência e tal, mas a questão é que foi a forma como o Bolsonaro falou, que parece que foi ideia dele e tal. Não sabemos se, na real, se houve ou não interferência do Bolsonaro. O que ele indica é que sim, que houve, né? Porque senão ele não chegaria dizendo quem manda aqui sou eu. Paulo. Não, para colocar umas questões aí, né? Quer dizer, a Polícia Federal, ela sempre agiu politicamente. Ela não agiu com autonomia, ela agiu politicamente quando ela só foi para cima do Partido dos Trabalhadores, quando foram para cima dos... isso desde orientadas, dirigidas pelo Sérgio Moro, foram investigações claramente para chegar no Lula, não é? Isso assim não dá para esquecer isso aí, né? Aquela equipe que dirigia a Polícia Federal na Lava Jato, ela foi flagrada numa reportagem inesquecível da Juliane do Ailib, em que eles trocavam mensagens, como hoje apareceu aí no Glenn, em que eles trocavam mensagens falando do Lula, da Dilma, de uma maneira absurda, em véspera de campanha. Claramente o posicionamento político que sempre teve. O que se criticava assim no ministro da Justiça, o Zé Eduardo, é que ele não tem sido assim de cobrar uma postura isenta, de cobrar a independência real da Polícia Federal, porque ele tinha claramente uma postura tendenciosa, que de fato tinha, só olhava um lado, só enxergava um lado, só sabia um lado. Hoje, na minha opinião, qual que é a discussão hoje? Primeiro, esse delegado Saad é considerado, sim, um delegado profissional e respeitado na Polícia Federal. Eu tenho informações, pode ser completamente conversa para jornalista acreditar, mas há muito tempo me falam desse sujeito como um sujeito que tem isso. Então, é possível que ele estivesse mesmo fazendo isso, encaminhando isso, como parece até que há esses sinais, de enfim chegar no Queiroz, enfim aparecer uma coisa de quem vai cumprir a sua obrigação. Bem,
E, claramente, por isso que ele está sendo deslocado. Porque, assim, vamos falar a verdade. O Bolsonaro está fazendo muita coisa porque ele quer proteger a família. Porque ele quer se proteger. Porque ele sabe que aí pode ter até, meus amigos, o impeachment. Pode ter muita coisa, porque ninguém sabe até onde vão esses laços, até onde vão essas presenças. Então, ele quer fazer isso. E agora existe uma coisa que se chama o abuso de autoridade, que acabou de ser aprovado ontem. O Bolsonaro, ele vai ficar no contra o abuso de autoridade, vão deixar ele fazer, ele vai deixar isso, porque a trincheira parece hoje que é essa, né? O Bolsonaro, os juristas amigos da corrupção, o PT, estão contra o abuso de autoridade. Os éticos, os anticorrupção, estão do outro lado. Claramente, acho que o que vão fazer é uma barganha. Vão tentar fazer o Bolsonaro para de encher o saco, a gente para de encher o saco do seu filho e deixa continuar a Lava Jato como ele sempre fez. Eu acho que vai ser o debate político daqui para frente. Que começa, vamos discutir algeminhas, né? E vamos discutir outros vetos que ele vai fazer. Por quê? Porque esse projeto, que é um projeto que pode ajudar a restabelecer o Estado de Direito no Brasil, é muito importante. E por isso ele incomoda. Não é porque ele protege ele incomoda. Porque nós temos toda uma estrutura de punição, de julgamento, de perseguição aos pobres, aos que não têm defesa, aos que não têm advogado, montada, que explica esse absurdo das nossas prisões, explica essa violência policial, explica assim, sabe, nós temos assim, só para lembrar hoje, só para mencionar, só para ficar meio tranquilo, né? Só para a gente não esquecer, né? Os últimos dados é assim, bem, no Rio de Janeiro a polícia mata 5 pessoas por dia em confrontos. Morrem 5 pessoas por dia em confrontos com a polícia. 5 pessoas por dia. E você viu a fala do Witzel hoje? Pois é. E você viu na universidade? A universidade foi ocupada. Tem um vídeo das universidades assim, resistindo, estudantes impedidos de desocupar uma barbárie que lembra a ditadura. É isso, quer dizer, é essa turma que fala que é contra o abuso de autoridade. É essa turma. Bem, vamos dizer assim, que a única coisa que distante diferença que tem aí é que tem um filho do Bolsonaro. Se deixar o filho em paz, o que vai acontecer? O que vai acontecer com os vetos? Qual vai ser a conversa dos vetos? É essa. O Bolsonaro já está dizendo que vai fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. É essa a conversa. E a gente tem que assistir para ver e tem que exigir que isso seja apurado. Tem uma pressão internacional, tem a mobilização, sim, aqui. Tem a morte da Marielle, que exatamente está no meio disso aí. Tem que ser esclarecida, que até agora não foi esclarecida, não é? Então, temos que ver isso aí. Agora, vamos ver assim, é isso que está ocorrendo, é esse o debate nesse momento. Por que o Bolsonaro já está assim, a Globo tem campanha, né? Os corruptos, né? Já tem assim, texto de especialistas discutindo, contestando, não é só algema, já tem um artigo 13 que proíbe uma pessoa de evitar que uma pessoa produza provas contra si mesmo. Isso é um direito elementar. Você tem o direito de permanecer calado. Você não pode prestar depoimento sem acompanhamento de advogado. Por quê? Porque você não pode produzir provas, ser obrigado a produzir provas contra você mesmo. Você tem o direito de defesa. Isso se chama direito de defesa. E isso está no artigo 13 e tem gente contestando isso. Isso, que é uma decisão que mudou a jurisprudência norte-americana, num caso muito famoso, que envolvia um rapaz acusado de estupro, e que ele prestou um depoimento, sem companhia de advogado, e falou que tinha feito tudo aquilo que a polícia dizia que ele tinha feito. Quando se descobriu, a história foi refeita, porque esse depoimento era um depoimento induzido pela polícia, um cidadão assustado e tudo mais. E o Witzel hoje veio atribuir a defensores dos direitos humanos, né, o assassinato pela polícia dos jovens nos últimos dias. É evidente que esse projeto de abuso é feito para barrar os abusos da Lava Jato. Isso é evidente. O que mostra que a Lava Jato só conseguiu funcionar porque abusou, porque se excedeu, rompeu o contrato social, rompeu a Constituição. E está transformando, esse debate sobre abuso de autoridade está transformando num fla-flu entre quem é a favor e quem é contra a Lava Jato. Não é questão de ser a favor ou contra a Lava Jato, é questão de ser contra os abusos, contra os excessos, porque a Constituição condena os excessos. É isso que se quer com essa lei do abuso de autoridade, é que se cumpra a Constituição, somente isso.
Exato. O Glenn está denunciando aqui também sobre o Witzel, um fato que saiu hoje, né, que foi o governador do Rio ter ignorado um pedido de segurança para o David Miranda, deputado federal, que é marido do Glenn. E aí ele postou no Twitter agora há pouco. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu que o governador Wilson Witzel fornecesse segurança a David Miranda por causa de graves ameaças. Witzel ignorou o pedido por 4 meses e hoje o rejeitou porque ele é um psicopata, um sociopata que só valoriza a vida dos companheiros de ideologia. Exatamente. Então não importa se a pessoa está recebendo ameaça, ela é de esquerda, então ela não precisa de segurança, né? Deixa que morra. Paula Maria está lembrando aqui que o Lula disse que não se arrepende de ter abastecido a autonomia da Polícia Federal. Isso me lembra esse caso do José Eduardo Cardoso que o Alex trouxe à tona aí, que ele foi muito criticado pelo PT, por parte da esquerda mesmo, por exemplo, não avisar quando fosse ter operação, né? E ele falava, não, eu fico sabendo no dia cedo e nem deveria. Mas a crítica não era por isso. A crítica é porque faltou ele exercer o seu poder de exigir que a Polícia Federal atuasse com isenção. Exigir uma investigação isenta. E não aquelas investigações que provocaram o suicídio do Cancellier. Não, exigir isso. Essa é a crítica. Não uma operação política. Mas se ele exigir uma isenção, ele já está interferindo. Mas claro, mas peraí. O ministro não pode interferir. Não é assim. Ele fez muito certo. Não fez. Ele nomeou pessoas que o traíram. E ele deixou as pessoas ali. Pessoas, sabe, mas o papel do ministro da Justiça não é interferir na Polícia Federal. Então vamos... O Zé Eduardo Cardoso fez muito bem, ele cumpriu o seu papel de ministro. Se ele vai dizer para a Polícia Federal o que ela tem que fazer, ele está interferindo, e ele não interferiu, fez muito bem, fez o correto. A defesa não é mudar o rumo então tinha uma célula antipetista no comando da operação. O que você faz? Você não pode interferir? Descobriu-se um microfone na cela onde ficou o Youssef. O que você faz? Isso é ilegal, isso é proibido. Mentem para você. Claramente foge o inquérito para te enganar. O que você faz? Vamos respeitar a autonomia? Foi isso que ele fez. Desculpa, tem vários exemplos que mostram o quê? Que havia um plano, uma opção política ali, que depois se viu que estava também no Ministério Público, mas que inicialmente estava ali, que era o seguinte, era perseguir. Então, o ministro, ele tem sim poder de alterar, e por isso responde a ele. Ele tem sim a decisão política de cobrar postura profissional. Isenção. Que é isso? Porque senão não é a casa da mãe Joana. Campanha contra inimigos específicos. Que era o que se fez, Alex. A investigação foi feita assim. É que realmente havia pedido. Bom, se o Zé Eduardo Cardoso, que era o ministro, não viu tudo isso, é porque ele não percebeu, não é, Paulo? Você que estava de fora percebeu essa conspiração. Ele que estava lá dentro parece que não percebeu, né? Olha, não vamos saber o que ele percebeu, o que ele não percebeu, o que não era. Isso é outro fato. Isso um dia ele poderá esclarecer. Poderá esclarecer, sim. Agora, o fato é que estava lá. Eu participei de um encontro na Câmara de Deputados, uma reunião que estava lá um policial da Polícia Federal, dizendo: o delegado fulano me mandou colocar o grampo na cela de não sei o quê, isso é ilegal, e depois eu pegava, toda manhã eu pegava o grampo, entregava para outro delegado, todos da mesma pessoa. Não aconteceu nada com ninguém. Hoje se descobriu que, né, aquilo que todo mundo sabia que estava acontecendo. Foi feito um inquérito fajuto, por um delegado fajuto, e que agora se sabe que a história era outra. Mas não é o Ministério da Justiça que tem que investigar a Polícia Federal. Estava presente. O que eu estou dizendo é que não é papel do Ministério da Justiça investigar a Polícia Federal. Há órgãos fiscalizadores da Polícia Federal, não é o Ministro da Justiça. Não é ele pessoalmente, mas ele é quem tem poder para fazer isso. Porque por isso que você escolhe o delegado. Por isso que é você que escolhe o diretor-geral da Polícia Federal. Não é por outra razão. Porque você tem que ter uma pessoa... Porque senão um dia coloca uma quadrilha lá. Você não pode fazer porque eu não pode... Como que é isso? Não é isso, não. Coloca uma quadrilha que vai roubar todo mundo? Não. Tem autonomia, mas há um guarda-chuva. Peraí, sabe? Ações como a do Cancellier têm que ser repreendidas e pessoas punidas. Tudo bem, sabe? Américo Machado tinha mandado um superchat anterior aqui, dizendo: resistência, viva a Marcha das Margaridas. É isso aí, Paulo. Recife espera vocês. Será que ele está falando de Brasília? Brasília espera vocês. Que o próximo encontro do 247 é em Brasília, dia 24, não amanhã, o próximo sábado. Se vocês
puderem ir e não tiverem comprado o ingresso ainda, a gente divulgou nas newsletters, por e-mail, na comunidade do YouTube, ainda dá para comprar o ingresso. Tem uma programação muito boa e Dilma Rousseff vai estar lá, confirmada. Cláudio Alves diz aqui, a esquerda está protestando muito contra as asneiras do Bozo e pouco contra as forças que o levaram à presidência. Sem elas, Bozo nunca seria eleito. E o Américo Machado também diz, dia 7 de setembro... Grito... Ah, tá. Acho que era uma continuação. Recife espera vocês dia 7 de setembro. Grito dos excluídos, vamos às ruas. E o Cláudio Alves pergunta aqui, o que vocês acham da estranha família da Michelle? Alex? Eu fiquei chocado. A outra, durante o governo Collor, a primeira-dama também tinha uma família bandida. A primeira-dama Rosiane Collor, né? Tinha um irmão pistoleiro que vivia preso, foi preso inclusive pelo próprio Fernando Collor quando era governador. E durante a presidência também deu uns tiros, foi para a prisão, pessoal de Canapi. E o que estamos vendo hoje é que a família da primeira-dama, a avó era traficante, o tio mais querido dela é um miliciano assassino que está preso, e a mãe falsificou o documento. Então, é a primeira-dama, né? Quer dizer, um país que tem uma primeira-dama com essa família, eu não entendo como é que um deputado, uma pessoa casa com uma pessoa que tem essa família, né? Como é que ele coloca os filhos dele no meio dessa família, que é uma família bandida, não tem outra palavra para definir. A avó foi presa, a Veja mostra toda a sequência. Inclusive, a avó não só foi presa, como durante a prisão, ela ainda corrompeu um agente penitenciário para passar uns dias em casa e de novo foi... Quer dizer, é uma família bandida que o Bolsonaro traz para o centro o centro político do Brasil. É vergonhoso, é chocante ter uma primeira-dama com essa família. Porque é a pessoa mais importante do país. Quem são os dois? Quem é o casal mais importante do país? É o presidente e a primeira-dama. E estamos vendo o que é a família presidente. Quer dizer, tudo que a gente sabia do lado do Bolsonaro, que era a ligação com o miliciano, a mulher dele também tem. Então é gravíssimo. É bandidagem, é crime. Olha, é um absurdo. Aquele vizinho dele com 116 fuzis. Morando do lado do condomínio dele, o Fabrício Queiroz, amigo dele de 30 anos, vários milicianos trabalhando no gabinete do filho dele, a mulher dele com essa filiação, olha, realmente, para mim isso é chocante. Alex, vou só responder sua pergunta que você falou, como é que ele casa com uma pessoa com essa família? A família dele é pior, né? Então foi a fusão aí de famílias que tem pessoas... suspeitas, e no caso do Bolsonaro, os próprios filhos. Então, envolver os filhos nisso, na verdade, o que ele está passando de ensinamento para os filhos dele é isso que a gente está vendo aí de notícias dos filhos. Peraí, você quer comentar, Paulo? Diga. Eu acho que essa famílias, pais, avós, tios, tias, irmãos, muitas vezes são uma tragédia na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm tragédias familiares, carregam essas tragédias familiares. E, assim, eu não vejo aí nenhuma relação sobre isso com a primeira-dama, sobre isso com o governo Bolsonaro, sabe? Eu já conheci pessoas assim... Bom, tem pelo menos uma relação que é o cheque de 25 mil reais do Queiroz na conta da primeira-dama. Pelo menos uma relação existe. Para a primeira-dama, o que interessa é saber o que tem com a primeira-dama. Não interessa saber da família da primeira-dama. É aí que eu vejo que tem um problema. Aí que eu vejo que tem um problema, que é preconceituoso, como é o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele que fala que bandido bom é bandido morto. Eu não acho isso. Eu não acho isso. Eu acho que toda pessoa tem direito à sua imagem, toda pessoa tem direito à sua privacidade. Eu acho que esse caso, eu vou falar uma coisa. Eu fiquei chocado quando li isso. Eu sou jornalista, sou curioso, gosto de saber tudo que tem na vida das pessoas, mas eu fiquei chocado ao ler isso e fiquei chocado por esse tom que eu estou ouvindo. Até aqui, Alex, você desculpa, eu fiquei chocado, porque eu acho que
assim, nas famílias de várias pessoas, de pessoas assim, ótimas, nas famílias de heróis, você encontra isso. Você encontra, assim, uma pessoa desajustada, uma pessoa que foi pro crime, uma pessoa que cometeu o crime, você encontra. E quem fala isso, e o absurdo assim, que esse é a reação de quem diz que bandido bom é bandido morto. Quem quer excluir essas pessoas de tudo, diz que as pessoas não podem. E quem diz que bandido bom é bandido morto é o seu Jair Bolsonaro. É esse que diz que bandido bom é bandido morto, que é a favor de violência, etc, etc, que é a favor que não respeita os direitos. Eu acho que todas as pessoas têm direito a um respeito. Todas as pessoas. E não estou excluindo. Sabe? Eu quero o combate ao Bolsonaro, o combate por tabela, o combate a Michele, combate a essas coisas que ela tem, o que se deve apurar a respeito dela, as ligações dela com o Queiroz e tudo mais. Tudo isso é justificado. Essa questão, desse jeito, confesso para você, eu fiquei muito chocado, porque isso aí é um jogo que não é um jogo que se faz, não é um jogo limpo, é parte de um jogo que eu não entendo. Vamos cobrar o envolvimento com o caso Queiroz. Né? Cheque. Caso de interesse público. Sabe? Então cobra, vai lá, vê se volta, o que quiser agora, sabe? Eu não sei, entende? Tem muita, como eu quero dizer, aprendi na vida, que muitas pessoas têm. Tem parentes que você não é responsável por aquilo que faz. Você é responsável não é responsável. Cláudio Alves comenta aqui, a PF e o MP não tem que ter nenhuma autonomia, nenhuma. Ambas têm que estar submetidas a alguma forma de controle externo. Aí eu também já discordo, tem que ter alguma autonomia, senão não se investiga os políticos que estão no governo, por exemplo, né? Porque se o governo domina totalmente as instituições investigativas, não se tem investigação sobre as famílias desses líderes, né? Presidente da República, governadores, enfim. E a censura a filmes LGBT, hein, Alex? Você viu isso? O Bolsonaro assiste o filme para ver se tem cena de casal homoafetivo, né? Ou algum romance do tipo, e aí corta qualquer benefício que possa ter. Mas peraí, ele é censor agora? Exatamente. Que censor pessoal. Ele disse que fez uma garimpagem dos filmes. Quer dizer, ele troca o cara da PF, censura filme, manda o filho para a embaixada. Que mais não, que ele faz? E ele tem tempo para ficar assistindo esses filmes, né? Ele senta lá, assiste os filmes e fala, não, esse aqui tem cena de dois caras se beijando, então vamos tirar. Parece que a censura proíbe, a Constituição proíbe a censura, né? É o que está escrito na Constituição. É terminantemente proibida a censura no Brasil. Paulo. Olha, eu acho inacreditável. E aquela imagem da TV alemã, a gente tem aí? Não tem. Mas eu pego aqui. Saiu no nosso site. A imagem dele, fizeram uma brincadeira com um personagem ridículo, né, do cinema. Um comediante que nunca tem muita graça. O Borá, né? O Borá, uma coisa, enfim, né? Mas eu acho assim, realmente assim, o que eu acho, eu vou falar uma coisa que assim, censura é inaceitável que ele queira dirigir os temas do cinema, né? É uma coisa assim, quer dizer, não é que ele quer dizer o que os filmes podem dizer, ele queira hoje, né? Assim, condenar, né? O direito de todos à liberdade, inclusive a liberdade de escolha, a liberdade, inclusive, de ter a vida sexual que lhe apraz. Não é? É disso que ele está falando. Ele quer condenar, inclusive ele fala coisas que são... Tem uma coisa esquisita, que ele fala assim, quando você vê dois homens se beijando, você pode ficar com vontade de fazer o mesmo. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Ou seja, isso é um problema? Vamos dizer assim, se alguém quisesse fazer uma maldade, né, e entrar nas intimidades, eu não quero entrar na intimidade de ninguém, entrar nas intimidades, você fala, mas então ele está preocupado, ele não está seguro das suas opções, o que é isso? Porque isso parece... aquela reação das pessoas que na verdade que são reprimidas, elas não vivem plenamente as suas opções e os seus desejos, e então ficam incomodados quando vê uma coisa que de alguma forma pode atingi-los. É inacreditável, mas é isso que parece. E sem falar, é isso que parece mesmo, porque é uma obsessão que não tem razão assim para quem vive no mundo de hoje, né?
Não tem razão, não é uma coisa que você pode até não gostar, mas não precisa ficar um presidente da República botar isso na tua agenda permanente, isso, tem algum problema pessoal aí, então é bom se tratar porque está complicado. Ele tá aficionado por esse tema, né? Ele é Porque completamente fissurado. Você está usando uma palavra, né? Não sei o que você quer dizer. Ele tem uma obsessão, realmente, por esse tema. Evandro Arigoni diz aqui, o Boçal de Ipanema, que foi isso que chamaram ele na TV alemã. A gente tem uma imagem aí, dá para mostrar? Eu passei aqui. É o Bolsonaro vestido de Borá. Paulo Moura Leite vai ter um ataque aqui de gargalhada. Chama ele de o idiota de Ipanema. O Solói Braga de Almeida diz aqui, ainda vai avaliar as provas do Enem antes de serem aplicadas. O Alex não mencionou essa nova função dele, né? Que ele tem muitas funções agora. Não, fora aqueles conselhos médicos, cocô de assim, dia não, quer dizer, não precisa mais de ninguém no Brasil, não precisa de médico, e também desmatamento, ele sabe medir que não é aquele, quer dizer, olha, não precisa mais de ninguém, ele cuida de tudo, de cabo a rabo. Para que ministros? Para que governo? Várias especialidades, né? Deixa eu anunciar aqui a entrevista que hoje não é com o William De Luca. O De Luca trabalhou mais cedo hoje. É a Daiane que vai fazer uma entrevista agora, depois do Boa Noite, com o Rafael Castilho, sociólogo, e o Rogério Lemes. Vocês lembram daquele caso do torcedor do Corinthians que foi preso, fez uma manifestação contra o Bolsonaro, né? E eles que vão ser entrevistados pela Daiane agora. Ela está com um deles na transmissão, está esperando o outro entrar, e aí começa a entrevista. Então é isso, tem a entrevista do Lula para assistir, quem não assistiu tem um fim de semana aí, tem a entrevista da Daiane agora, depois tem o Dia em 20 Minutos com o Aquiles, e é isso, tem Boa Noite também no final de semana, tem Por Elas amanhã às 11 horas, bom dia, como sempre, paz e bem, programação vai ser publicada daqui a pouquinho lá na comunidade, também no site, tá sempre lá. Obrigada, Alex, até segunda-feira. Paulo, até segunda também, boa noite para todo mundo, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar. Tchau, gente. Forma trabalhista. Eu tô de plantão, por exemplo, né? Bom trabalho para mim. Bom trabalho para você, tá bom. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, gente. Até segunda. Valeu. Eu apoio o Brasil 247 como uma forma de luta pelo direito à informação, o direito à informação como um direito fundamental, pela imprensa livre, pela república, pelo tratamento igualitário para todas e todos, para todas as notícias, pela imprensa independente, pela notícia independente, não pautada pelos interesses das corporações de mídia a serviço do grande capital. Por isso, eu apoio o Brasil 247.